Nono ano, nós estamos estudando matemática financeira. Nós vimos o que é porcentagem, juro, e entendemos que juro pode ser juro simples e juro composto. E agora, nós vamos continuar o nosso conteúdo e nós vamos estudar sobre segmentos proporcionais. Bom, antes de começar propriamente dito com segmentos proporcionais, nós vamos rever alguns conceitos. O principal dele, o que é razão e o que é proporção. A palavra razão, ela vem do latim e significa ratio, que é divisão. Então, a razão nada mais é do que uma divisão, que geralmente é representada na forma de uma fração. A está para B. Nós definimos, então, que a razão entre dois números é uma divisão. E essa divisão ela pode ser representada na forma de fração ou de dois pontos. Na razão, os termos, eles recebem nomes específicos. É importante lembrar esses nomes, porque muitas vezes o exercício, ao invés de te falar o valor A em razão do valor B, ele vai te falar antecedente e consequente. Então, nós temos sempre dois termos. O primeiro, que na fração nós chamamos de numerador, na razão vai receber o nome de antecedente. E o segundo número, que na fração nós chamamos de denominador, aqui nós vamos chamar ele de consequente. Então, se eu digo 5 está para 7, 5 é o nosso antecedente, 7 é o nosso consequente. Sempre segue essa ordem. Bom, vamos ver então alguns exemplos relacionados à razão no nosso cotidiano. Uma orquestra ela é formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual é a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Se eu quero uma razão, eu quero uma divisão. E ela vai seguir a ordem que está falando. Primeiro eu vou pegar o número de homens, que são 40, e vou dividir pelo número de mulheres, que são 30. E se fosse o contrário, se fosse a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, primeiro apareceria o número de mulheres, 30, e depois o número de homens, 40. Então, a razão, ela é importante que a ordem aqui, que a grandeza vai assumir, sempre deve ser seguida de acordo com a pergunta. Como nós estamos falando de segmentos proporcionais, então nós vamos trabalhar também o conceito de razão, mas trabalhada com segmentos. Se uma razão nada mais é do que uma divisão, a razão entre dois segmentos também segue o mesmo raciocínio. Segmentos são dois pontos, dois pedaços de uma reta. Seja o segmento AB e CD, tais que, observe que de A até B nós temos 7,5 centímetros. Já de C até D nós temos 3,0 centímetros. Qual é a razão entre AB e CD? Quando você vai escrever a razão entre dois segmentos de reta, isso é uma distância. Então, para indicar que é uma distância, que é um pedaço de reta, você geralmente coloca um traço em cima dos extremos. Então, se é de A até B, AB com um traço em cima. Se é de C até D, CD e um traço em cima. Eu vou analisar que essa razão deve ser escrita sempre na ordem que aparece. Então, primeiro eu vou colocar o valor de A até B, 7,5, e nós vamos dividir pelo comprimento de CD, 3,0. E aí você vai fazer essa divisão. 7,5 dividido por 3, 2,5. Então, a razão entre os dois segmentos é 2,5, ou 2,5.
Então, a razão nada mais é do que uma divisão. É uma divisão entre o antecedente, o primeiro valor, e o consequente, que é o segundo valor. Agora, nós vamos lembrar o que é proporção. Uma proporção, ela nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. Então, se você tiver uma igualdade entre razão, o nome disso é proporção. E como você lê? Você lê que o A, o antecedente, está para B, o consequente, assim como o C está para D. Então, o A está para B, assim como o C está para D. O que isso quer dizer? Que na proporção, esses valores, eles vão ter uma relação entre si. O A, o B, eles são termos proporcionais a C e a D. O A e o D, eles são chamados de extremos dentro da proporção. E o C e o B são chamados de meios da proporção. Então, nós temos os meios e temos os extremos. O mesmo é válido quando você está escrevendo uma proporção neste formato. Nós temos os meios, que são os dois valores de dentro, e temos os extremos, que são os dois valores de fora. Dentro da proporção, nós temos várias propriedades importantes, mas aqui nós vamos ressaltar a propriedade 1, ou mais conhecida como propriedade fundamental, ou seja, a propriedade mais importante relacionada às proporções. Essa propriedade, ela nos diz que o produto dos meios vai ser sempre igual ao produto dos extremos. Ou seja, quando você multiplicar o número C pelo número B, o número resultante vai ser exatamente o mesmo que você multiplicar o A pelo D. Dentro das proporções e das razões, nós temos vários tipos de razões especiais. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as escalas. As escalas é aquela que nós utilizamos muito para marcar distância no mapa e distância real. Como nós também podemos analisar muito quando um arquiteto ele vai fazer o projeto da construção de uma casa, de um prédio. Então, primeiro ele faz o projeto e depois ele vai construir o próprio prédio. Então, aquele projeto, a planta, ele é proporcional ao prédio original, aquele real. Assim como um mapa comum, ele é proporcional àquela região real. Nós chamamos isso de escala. Então, você reduziu em escala o real para que ele pudesse caber ali no papel e você poder analisar. E como que eu faço uma escala? Basta pegar o comprimento do desenho e dividir pelo comprimento real. Então, suponha que eu quero saber a distância entre uma cidade e outra. Eu vou lá no meu mapa, pego uma régua e vou medir a distância de uma cidade a outra. Deu 1 centímetro. E aí eu vou analisar lá naquele mapa. Geralmente ele vem a escala. Se ele falar 1 por 100, quer dizer que 1 centímetro real quer dizer 100 centímetros lá. 1 centímetro do desenho quer dizer 100 centímetro real. E assim por diante. Então, é assim que nós trabalhamos com a escala. Quando nós estamos falando de segmentos, a escala é muito importante, porque é comum que você use segmento para analisar um mapa, ou seja, para saber qual é a distância de um ponto do mapa até o outro, ou de uma planta e assim por diante. Eu faço para determinar a proporção quando nós trabalhamos com segmentos. Nós vimos que a proporção, a razão de segmentos, basta fazer a divisão de um segmento pelo outro. A proporção dos segmentos, o que nós vamos fazer é simplesmente criar duas razões ou mais com esses segmentos.
Aqui no nosso exemplo, nós temos 4 segmentos diferentes. E cada segmento aqui, nós temos um valor diferente. Porém, eles formam uma proporção. Então, o segmento AB tem 2 centímetros, o CD tem 3 centímetros, o EF tem 4 centímetros e o GH tem 6 centímetros. Ela está afirmando que a proporção ela é formada com essas duas razões, a razão de AB por CD e a razão de EF por GH. Bom, AB eu sei que vale 2, CD vale 3. Então, 2 está para 3 e o EF vale 4 e o GH vale 6, assim como 4 está para 6. Os números que aparecem em cima, na razão, o 2 e o 4, nós chamamos de antecedente. O 3 e o 6, que são os números que aparecem embaixo da nossa razão, nós chamamos de consequente. Então, quando eu analiso as duas frações separadas, 2 sobre 3 e 4 sobre 6, são duas razões. Quando eu junto elas com uma igualdade, aí elas formam uma proporção. Aí nós lemos assim: 2 está para 3, assim como 4 está para 6. E lembra da propriedade fundamental da proporção? Ela diz que quando você multiplica os meios pelos extremos, o número tem que ser o mesmo. Isso quer dizer que se eu multiplicar 4 por 3, tem que ser o mesmo número que eu multiplicar o 2 por 6. Se eu multiplicar o 2 por 6, eu vou encontrar 12. Se eu multiplicar o 4 por 6, eu também encontro 12. Então, realmente forma uma proporção. Pessoal, nessa aula de hoje, nós revimos o conceito de proporção de razão e vimos isso relacionado a segmentos. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo relacionado a esse conteúdo.